Olá, meu nome é Nete Amaral, seja bem-vindo ao Devocional com Jesus. Pense em um ser de luz espetacular, brilhando tão forte quanto o amanhecer, um querubim coberto de joias deslumbrantes, percorrendo as montanhas divinas. Esse é Lúcifer, conhecido como o portador da luz e uma das criações mais impressionantes de Deus. Mas o que fez um ser tão glorioso despencar tão dramaticamente? Nesse vídeo vamos explorar a enigmática história de Lúcifer e seu caminho do paraíso à queda. Estudaremos a sua história abordando questões universais como o orgulho, a rebelião e os efeitos do pecado. Mas por que essa história é tão relevante para nós hoje? Ela espelha as lutas internas que enfrentamos, onde o orgulho de Lúcifer reflete nossas tentações de ir além dos nossos limites e desafiar as regras divinas. Isso nos incentiva a olhar para nossas vidas e identificar se estamos caindo nas mesmas armadilhas que causaram a queda de Lúcifer. Ezequiel, em sua profecia, nos apresenta uma imagem fascinante desse ser celestial, adornado com uma variedade completa de pedras preciosas, conforme registrado em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, que diz: Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os teus instrumentos de sua música estavam prontos no dia em que você foi criado. Esse versículo não apenas ressalta a beleza de Lúcifer, mas também o conecta diretamente com o esplendor celestial. Lúcifer era uma explosão de luz e cor, um verdadeiro espetáculo que refletia a grandiosidade do Criador. Cada detalhe de sua aparência era uma celebração do esplendor divino, criado para ressoar e honrar a glória eterna de Deus. Contudo, essa exuberância exterior também indicava um papel importante no reino celestial. Lúcifer não era apenas um espectador da criação divina, ele estava predestinado a ser um dos mais altos entre os seres celestiais, um líder entre os anjos. Essa posição especial é fundamental para entendermos a tragédia da queda de Lúcifer. O relato de Ezequiel não apenas destaca a aparência física impressionante dele, mas também aponta para o seu papel como portador da luz, aquele que originalmente compartilhava a beleza e a sabedoria de Deus com outras criaturas celestiais. Esse papel elevado torna sua rebelião subsequente ainda mais dolorosa e significativa. Ele não era apenas mais um entre muitos, mas ocupava o topo da hierarquia angelical, designado para ser uma cobertura, um guardião do sagrado. No entanto, o brilho exterior de Lúcifer escondia uma verdade sombria que começava a surgir em seu coração. A própria beleza e perfeição que deveriam glorificar a Deus começaram a alimentar um orgulho traiçoeiro dentro dele, conforme o versículo 17. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Esse versículo é crucial, pois marca o início da corrupção de Lúcifer, transformando sua posição elevada e sua beleza divina em instrumentos de rebelião contra o Criador. Nos textos apócrifos, embora não sejam reconhecidos por grande parte das igrejas, encontramos informações que cooperam com o perfil desse personagem. Nesses textos, Lúcifer não é apenas retratado como um anjo caído, ele é descrito como o líder e provocador principal da revolta celestial. A narrativa vai além de simplesmente mencionar uma rebelião, detalhando o processo e a psicologia de Lúcifer que o levaram a se rebelar. Ele é retratado como extremamente carismático e persuasivo, capaz de influenciar outros anjos a questionarem a autoridade e o governo de Deus. Esse aspecto de sua personalidade é crucial para compreender como um ser inicialmente perfeito em uma posição elevada poderia encorajar uma rebelião tão significativa. Na sua arrogância, Lúcifer é descrito como tendo sido corrompido pelo próprio esplendor de sua existência
existência. Sua beleza, sabedoria e poder não apenas o enchem de orgulho, mas também o levam a acreditar erroneamente que poderia igualar ou até mesmo superar Deus em autoridade e glória. Esse sentimento de superioridade, como indicado no texto, é o ponto de partida para a queda de Lúcifer, um tema central que ressoa na narrativa bíblica clássica encontrada em Isaías e Ezequiel, mas com detalhes extras que fornecem o contexto mais amplo. As consequências da revolta de Lúcifer, conforme examinada nos textos apócrifos, não se limitam à sua expulsão e à de seus seguidores do céu. A história se desenrola para incluir o impacto dessa rebelião no cosmos e na ordem celestial, bem como as implicações teológicas e morais para a humanidade. O relato apócrifo enfatiza a desordem que Lúcifer causou não apenas entre os anjos, mas em toda a criação, introduzindo o conceito de mal e desobediência no universo criado. Lúcifer começou a considerar sua própria luz como igual a Deus. Isaías relata como Lúcifer afirmou em seu coração no capítulo 14, versículos 12 ao 14, que diz: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que derrubavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei acima das nuvens mais altas, e serei semelhante ao Altíssimo. Essa ambição desenfreada foi o começo de sua queda. Inicialmente, ele era uma criação resplandecente e poderosa de Deus, mas a luz que antes servia para glorificar seu Criador tornou-se a fonte de seu orgulho crescente. As suas palavras, citadas em Isaías, não apenas expressam ambição, mas também representam uma clara rebelião contra a ordem estabelecida por Deus. Lúcifer não estava satisfeito com sua posição de destaque. Ele desejava uma autoridade que desafiasse a de Deus. Essa passagem de Isaías ilustra profundamente a queda de Lúcifer ao ver sua própria luz como equivalente ou até superior à de Deus. Ele deixa de ser o portador da luz divina para se tornar o líder da rebelião celestial. A ironia de ser chamado de estrela da manhã ou filho da alva fica evidente, pois aquele que deveria trazer o amanhecer agora se dirige para o crepúsculo de sua própria existência. A ambição descontrolada que Lúcifer alimentou foi crucial para sua queda. Isaías continua detalhando no versículo 15: Mas você será lançado ao inferno, ao abismo mais profundo. A queda de Lúcifer é completa e radical, uma verdadeira tragédia de alguém que foi consumido pelo próprio brilho que deveria refletir a glória de Deus. O céu, que sempre foi um reino de ordem impecável e harmonia, foi palco de um evento sem precedentes. Lúcifer, a estrela da alvorada, desafiava abertamente o Criador. A luz, antes símbolo de beleza e pureza, transformava-se agora em uma bandeira de desafio e divisão. Com suas palavras suaves e persuasivas, ele atraiu uma legião de anjos, convencendo-os a se unir à sua causa, a buscar algo além da servidão divina e a aspirar à igualdade com o Altíssimo. Lúcifer, envolvido em soberba e consumido pelo desejo de ascender acima de sua condição, deu início a uma das mais profundas rebeliões conhecidas no âmbito celestial. Ele não agiu sozinho em sua indisciplinada jornada. Sua retórica persuasiva e o charme de Lúcifer foram suficientes para seduzir uma parte considerável dos anjos. Estes, outrora fiéis a Deus, foram levados a questionar sua lealdade e a se unir à revolta. A narrativa de Lúcifer e sua rebelião desdobram-se em um cenário de guerra celestial, um evento tão dramático e significativo que é difícil conceber em nossas mentes humanas tão limitadas. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo 14, nos oferece um vislumbre dessa batalha espiritual, onde afirma que a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e os lançou em terra. Essa representação simbólica retrata a magnitude da influência de Lúcifer e a extensão de sua revolta, destacando a terça parte dos anjos que aderiram à sua rebelião. O impacto dessa divisão no céu foi imensa, não apenas mudando a
ordem celestial, mas também estabelecendo as bases para os conflitos espirituais que decorrem o restante das escrituras e da história humana. Essa guerra nos céus foi uma verdadeira catástrofe, caracterizada não apenas pela traição de Lúcifer, mas também pelo trágico desvio de inúmeros seres angelicais que foram seduzidos por suas promessas de poder e autoridade. Esse episódio não apenas ilustra a gravidade do orgulho e da rebelião, mas também enfatiza a seriedade com que Deus enfrenta a desobediência e a traição. Lúcifer foi expulso do céu após uma intensa batalha, conforme narrado no livro de Apocalipse. A Escritura descreve que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e este, identificado como o diabo e Satanás, foi derrotado e lançado à terra junto com seus anjos, conforme registrado em Apocalipse 12. Esse evento não apenas selou a derrota de Lúcifer, mas também deu início a uma era de batalhas espirituais na terra. A presença de Satanás no mundo terreno trouxe graves consequências. Continuando sua rebelião contra Deus, ele tenta e influencia os humanos, gerando caos e desafiando a ordem divina. Essa mudança marcou profundamente o cenário espiritual, perpetuando o conflito entre o bem e o mal. As escrituras retratam vividamente a influência maligna de Lúcifer, ressaltando o eterno confronto entre luz e trevas, e entre a pureza divina e a corrupção do mal. A história de Lúcifer também serve de alerta aos fiéis sobre a necessidade de manterem-se vigilantes e fiéis. Da mesma forma que alguns anjos foram convencidos a desistir de sua lealdade a Deus, os seres humanos enfrentam tentações semelhantes de orgulho e rebelião. Esse contexto sublinha a importância de permanecer atento e fiéis aos ensinamentos divinos, enfatizando que até os mais perseverantes podem sucumbir. Além disso, a transformação de Lúcifer em Satanás simboliza uma mudança profunda em seu papel e destino. O livro de Ezequiel destaca esse ponto com grande seriedade, mencionando como Lúcifer foi humilhado e exposto aos olhares dos reis, conforme Ezequiel 28:17. Essa passagem enfatiza a gravidade da queda de Lúcifer e o impacto duradouro de suas ações no âmbito espiritual e terreno. A frase sobre a expulsão de Lúcifer é carregada de significado, destacando não apenas sua remoção, mas também sua humilhação pública. Esse evento demonstra a intolerância da soberania divina contra qualquer desafio. A expulsão de Lúcifer do céu não foi apenas uma resposta à sua rebelião, mas também um aviso claro para todas as entidades celestiais e terrenas sobre as graves consequências do orgulho e da desobediência. É uma lição divina sobre a ordem e hierarquia que sustenta os cosmos. Ao ser apresentado diante dos reis, Lúcifer é utilizado como um exemplo de advertência. Essa exposição vai além da punição, é um ato educativo que serve para ilustrar aos espectadores as consequências devastadoras do excesso de orgulho. A história da queda de Lúcifer, de um anjo exaltado a um ser destituído, é uma lição profunda sobre a vulnerabilidade inerente a todos os seres, independentemente do poder. Ezequiel relata esse episódio de forma dramática, destacando Deus como um juiz justo que não hesita em aplicar o seu julgamento. A justiça divina serve não apenas para punir, mas também para restaurar a ordem e exemplificar as graves consequências do pecado e da rebelião. Além disso, as pedras preciosas que adornavam Lúcifer, conforme descrito por Ezequiel, simbolizavam mais do que uma simples beleza. Elas representavam seu status elevado e o resplendor do qual foi destituído. Você estava no Éden, o jardim de Deus, adornado por todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda, carbúnculo e ouro. E os instrumentos de música estavam prontos no dia da sua criação. Ezequiel 28:13. Esse detalhamento ressalta o quão alto Lúcifer estava antes de sua queda e o quão significativa foi a sua perda.
Originalmente, Lúcifer foi abençoado com uma santidade que refletia sua alta posição e propósito sagrado. No entanto, sua história de queda serve como um lembrete tanto visual quanto narrativo de como a beleza exterior e o esplendor podem esconder corrupção interna. Esse contraste entre a aparência e a realidade sublima uma lição crucial sobre a verdadeira beleza e santidade. Elas não se encontram na riqueza ou ostentação, mas na harmonia do coração com os caminhos divinos. Quando Lúcifer desviou-se de seu propósito inicial, sua beleza exterior parou de refletir a glória de Deus e passou a ocultar suas intenções corruptas. O declínio de Lúcifer exemplifica as severas consequências de abandonar o caminho ordenado por Deus. Em Ezequiel 28, versículo 15, diz: Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse versículo destaca não só a perfeição original de Lúcifer, mas também o momento crucial em que o pecado manchou seu caráter, culminando em seu trágico declínio e subsequente expulsão do céu. A saga de Lúcifer destaca os riscos do orgulho e do auto-engano. Inicialmente dotado de sabedoria e beleza para louvar a Deus, essas mesmas qualidades se transformaram em instrumentos de rebelião devido ao orgulho. Esse episódio é um aviso essencial para todos os cristãos. Mesmo as maiores bênçãos divinas podem levar à queda, se não forem acompanhadas de humildade e submissão a Deus. A trajetória trágica de Lúcifer não só narra a perda de santidade, mas também alerta sobre os perigos da vaidade e do desvio espiritual. Ensina que o verdadeiro indicativo de nossa posição diante de Deus não está na aparência externa, mas na pureza e integridade do coração. Este é um convite à vigilância e à autoavaliação contínua no caminho da fé. Dentro da rica tapeçaria da tradição cristã, Lúcifer e Jesus Cristo representam contrastes fundamentais, exemplificando duas maneiras opostas de lidar com o poder e a autoridade. Enquanto Lúcifer sucumbiu ao orgulho e à rebelião, Jesus exemplifica a humildade e a submissão à vontade divina, oferecendo um modelo de conduta perfeito a ser seguido por nós. Lúcifer, criado com um esplendor sem igual, foi movido por um orgulho extremo e uma ambição descontrolada, tentando elevar-se acima de sua posição divinamente designada. Sua queda é um exemplo clássico do dano que o orgulho pode causar, especialmente quando se busca suplantar a autoridade divina. Em contrapartida, a vida de Jesus Cristo exemplifica humildade e submissão, marcando uma diferença drástica em relação ao caminho seguido por Lúcifer. Jesus, sendo divino, não buscou se agarrar à sua igualdade com Deus, mas escolheu um caminho de autoesvaziamento, tomando a forma de servo e assumindo a semelhança humana, conforme Filipenses 2. Este ato de humildade intencional se opõe fortemente à ambição desenfreada de Lúcifer. Esse contraste não apenas ilustra o verdadeiro significado da grandeza no reino de Deus, mas também estabelece um modelo para a conduta e ética cristãs, incentivando a humildade como a verdadeira medida da exaltação. Jesus, ao se esvaziar e submeter-se completamente à vontade de Deus, até mesmo à morte de cruz, exemplificou que a verdadeira exaltação emerge da humildade e do serviço, e não da autoexaltação e do domínio sobre os outros. A mensagem é poderosa e clara. Enquanto Lúcifer foi rebaixado por tentar ascender de forma indevida, Jesus foi exaltado por Deus e agraciado com um nome que é superior a todos os outros, justamente porque optou por renunciar ao seu status e servir conforme registrado em Filipenses 2. Este é o paradoxo central do Evangelho. A grandeza é alcançada por meio de rebaixamento, e aqueles que se humilham serão exaltados. Assim, ao refletir sobre essas duas trajetórias espirituais, os fiéis são encorajados a seguir a humildade de Cristo, em vez da rebelião de Lúcifer. Essa é uma verdade fundamental
fundamental no cristianismo, reforçando que a verdadeira liderança e autoridade manifestam-se através do serviço desinteressado e da disposição de priorizar os interesses dos outros, imitando Jesus, e não o caminho perdido de Lúcifer. Precisamos refletir sobre nossos corações e ações e pedir a Deus força contra as tentações do orgulho e da autoexaltação que desviaram Lúcifer. Que possamos aspirar à humildade e ao serviço inspirados pelo exemplo de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Por favor, compartilhe esse vídeo, nos ajude a propagar a mensagem preciosa de Jesus. Confirma se você já está inscrito no canal, se inscreva nele, acione o sino das notificações para você ser notificado, deixe o seu like, o seu gostei no vídeo, isso nos ajuda muito e até o próximo vídeo. Fiquem com a bênção de Deus para você e para sua casa.